No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a possibilidade da Apple vir a ser obrigada a readmitir funcionária. Em causa estava abusos e situações de assédio cometidos no local de trabalho. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Foi no episódio 171, gravado a meio de dezembro do ano passado, que abordei a história de Ashley Giovich e da Apple estar a ser investigada por parte do governo americano. Em causa estavam os abusos e situações de assédio que eram cometidos no Apple Park em Cupertino sobre alguns funcionários. Quando Ashley se viu confrontada com tal cenário, não teve outro remédio que denunciar tais situações, onde mais tarde lhe valeu ser demitida. A empresa de Cupertino, naquela época, alegou desconhecimento sobre tais atos e prometeu uma forte investigação para apurar se tais acusações eram válidas e se tinham fundamento. O que é certo é que mais tarde Ashley foi demitida e por consequência acionou os meios jurídicos para colocar a empresa da maçã em tribunal. À época, a Apple justificou essa demissão alegando que informações privadas da empresa estavam a ser vazadas publicamente, ao qual era contra os regulamentos internos. Meses se passaram e o processo tomou forma e aparentemente existe a possibilidade da Apple vir a ser obrigada a readmitir Ashley caso o desfecho do processo assim determinar. Numa entrevista ao The Telegraph, Ashley surpreendeu ao dizer o seguinte: "Eu estava posicionado em cima do muro, mas quanto mais penso na sua pergunta, no caso de como conseguiríamos mais denunciantes, eu engoliria a ideia de voltar para a Apple, entraria sorrindo, cooperativa, amigável, disposta a fazer um bom trabalho. Dizemos que é arrepiante quando as empresas fazem coisas ruins, mas eu sinto que se eu pudesse voltar para a Apple, isso se tornaria mais forte. As pessoas pensariam, talvez eu possa falar, olha para o que aconteceu." Quando Ashley foi questionada se deveria ter feito as denúncias sabendo que a sua vida se tornou um pesadelo depois do caso, Ashley acredita que sim, já que o fez baseado na segurança. Um dos destaques da entrevista foi quando Ashley disse que ao se tornar, entre aspas, inimiga da Apple, a sua vida ficou muito mais difícil, pois ficou sem trabalho e ficou sem amigos próximos e íntimos que trabalhavam com ela na empresa. Outro detalhe muito importante foi quando Ashley disse que trocou de smartphone, deixando assim de usar iPhone, mas que ainda assim usa o seu Mac. Ela afirma que está a tentar mudar para algo da concorrência, mas afirma que está extremamente difícil de o fazer. Lembrando que todo o mercado americano está praticamente direcionado para o sistema macOS e iOS e por conta disso mesmo torna-se um processo extremamente difícil a troca por outro sistema operativo. Não sabemos o que vai ser determinado em tribunal, mas se Ashley vier a ser readmitida, acredito eu que o ambiente infelizmente ficará pesado para o lado dela e nem tão pouco saberemos se ganhará aliados nesta luta sobre abusos no contexto profissional. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio.
episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.